Pronto, então nós vamos estar retornando agora para continuar falando dos fundamentos que os puritanos usavam, né? Para poder ter essa visão diferente sobre o trabalho, principalmente uma visão alegre, uma perspectiva boa que eles tinham e bíblica acima de tudo, né? Nós vimos primeiro sobre a questão da criação. Eles viram que o trabalho foi criado dentro do mundo perfeito aos olhos de Deus, dentro daquilo que Deus chamou de bom, e também não simplesmente porque Deus resolveu criar o trabalho, vou colocar aqui algo para o ser humano fazer, não, mas porque isso faz parte de quem Deus é e que isso passou a nós quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então um homem, mesmo ímpio, ele vê o preguiçoso como algo ruim e ele vê alguém que trabalha como algo bom, porque está dentro da nossa natureza, criados à imagem de Deus. Claro que o pecado ele distorceu isso, nós vamos ver isso melhor na próxima semana, mas a ideia principal, né, o incentivo, a inclinação principal de trabalhar está inerente, está dentro do próprio homem, daquilo que o homem é, daquilo que define o que um homem realmente é, né? Isso vem graças ao fato de Deus ser um Deus que trabalha, um Deus trabalhador. Então nós vamos estar dando continuidade e encerrando aqui, que a segunda coisa, que é muito falado pelos puritanos, é o ideal de bem comum, né? Isso pode ser dividido de duas formas. Primeiro, para servirmos ao próximo. Então, nós temos que ter uma visão elevada do trabalho, uma visão santa do trabalho, como algo bom e que glorifica a Deus, porque o trabalho ele tem um ideal de bem comum quando ele serve ao próximo. E aqui alguns textos também, eu coloquei só um, que é o texto de Gênesis capítulo 50, versos de número 20 e versos de número 21. Vamos dar uma olhada nesse texto? Gênesis capítulo 50, verso 20 e versos de número 21. Vós bem tentastes, aqui lembrando que é José falando com os irmãos dele, né? Depois que o pai dele faleceu, os irmãos dele estavam com medo de José castigar eles. Aí José fala o seguinte, verso 20. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eles usavam esse texto para muita coisa quando se trata sobre o trabalho. E uma delas é o seguinte, que o fato de José passar por tudo aquilo, Deus permitiu tudo aquilo, é para que quando houvesse esse tempo de seca que Deus havia determinado, né, esse tempo de fome, pela vida de José, pelo trabalho de José como governador do Egito, ele pudesse salvar muitas pessoas, inclusive sustentar a sua própria família. Mas o interessante aqui, que os puritanos apontavam, é que isso não foi uma ideia de José. Isso foi algo planejado por Deus. Deus, ele separou José para ser governador, preparou José para ser governador, para que por meio do trabalho de José, muitas pessoas pudessem ser salvas. Não apenas no sentido espiritual, né? Mas no sentido de fato físico, né? Eles iriam passar fome. Então, pela administração de José, pela sabedoria dele, pelo espírito de sabedoria que ele tinha, Deus ele usou ele para poder preservar a vida de muitas pessoas, tanto da descendência santa, mas também do próprio Egito e de outras pessoas que vinham atrás deles. Algumas frases que eu tomado, ele fala o seguinte: Deus fez um homem uma criatura de sociedade. Esperamos benefícios da sociedade humana. Isto equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. A ideia de que Deus ele fez um homem também é mais semelhante, significa que o homem, assim como Deus ele é trino, né, o pai se relaciona com o filho se relaciona com o espírito e com o pai, o homem também, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito um homem para se relacionar, para estar ali dentro de uma sociedade. Por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus fala isso, não é porque Adão não tinha esposa, mas é porque Adão era um ser humano único, sozinho. Não havia outro ser humano, né? Por isso que quando Paulo lá na frente fala que é bom que o homem esteja só para servir a Deus naquela época de perseguição que estava tendo, isso não contradiz o que Deus fala em Gênesis. Porque quando Deus diz isso, Deus ele fala no sentido de que Adão é único, no sentido de que não havia nenhum outro da sua própria natureza, ninguém semelhante a ele. Diferente da Trindade, né? Onde o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito, o Espírito é igual ao Pai, tendo a mesma essência divina, tendo a mesma natureza divina, apesar de ser diferentes, mas não separados. O homem, portanto, ele, criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito também com essa inclinação para viver em comunhão em sociedade. Claro que Deus, quando foi criar
uma companhia para o homem, a melhor companhia que ele criou foi uma esposa. Não foi uma associação de amigos, não foi alguém ali simplesmente para ser um irmão, mas foi uma esposa que era o padrão melhor, o padrão mais alto, poderia dizer, de companheirismo que um homem pode ter, que é justamente a sua esposa. Então, mas a ideia de Cotton Mather aqui sobre o trabalho é maravilhosa. A ideia dele é o seguinte, que da mesma forma como você tem benefícios da sociedade humana, você espera e você tem, por exemplo, você criou o celular que você está usando? Provavelmente não. Você criou a blusa que você está vestindo, a cama que você está sentado, ou então qualquer coisa que você olhar dentro do seu quarto, se você estiver no quarto, qualquer coisa que você olhar, as paredes, o teto, a cama, a roupa, o chinelo, o celular, qualquer coisa que você olhar, muito provavelmente não foi você que fez. Isso é fruto do trabalho da sociedade. Isso foi alguém quem criou, foi algum trabalhador que fez e você está usufruindo do seu trabalho, do trabalho de alguém, entendeu? Então, a visão puritana é maravilhosa porque ele para chocar a gente quando a gente para perceber isso, que tudo que está à nossa volta não é fruto do nosso trabalho, é fruto do trabalho de alguém. Alguém se especializou, alguém estudou, alguém praticou, alguém fez e hoje nós estamos usufruindo. Por isso o trabalho é maravilhoso, entendeu? Por isso que a visão deles do trabalho é exaltada, porque o trabalho ele beneficia o ser humano. E então agora ele joga a gente contra a parede e ele fala o seguinte, olha, isso equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. E isso é importante porque ele nos coloca do lado do trabalho, que é o seguinte, que nós trabalhamos para beneficiar outras pessoas como resultado do nosso trabalho. Esse talvez fique mais claro na frase do Richard Baxter, né? Quando ele fala o seguinte, a finalidade do trabalho é obedecer a Deus e fazer bem aos outros. Ou seja, o nosso trabalho, ele faz bem às pessoas que estão usufruindo. Eu, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando numa livraria, né? Trabalho com impressões. E quantas vezes alguém já chegou desesperado porque não conseguia fazer alguma coisa, não conseguia resolver alguma coisa. E para mim era um negócio muito simples. Eu simplesmente ia lá e fazia, aquela pessoa dizendo, nossa, se não fosse você, eu não sei o que eu ia fazer, já andei demais, já corri tanto, mas ainda bem pelo seu trabalho. Então, a ideia que os puritanos tinham era essa, você está ajudando pessoas com o seu trabalho. Aquilo que você está fazendo é uma coisa que vai beneficiar a sociedade. Então isso é importante, nós temos essa ideia de que nós não estamos lá no trabalho simplesmente para ganhar dinheiro. Esse não é o alvo principal, nós vamos falar sobre dinheiro lá na frente. Mas você está, através do seu trabalho, podendo beneficiar outras pessoas. Pessoas precisam do seu trabalho, pessoas necessitam daquilo que nós fazemos. Então você está ajudando aquelas pessoas. Tá? Nós não ajudamos apenas o lado espiritual delas quando pregamos o evangelho, mas nós também estamos ajudando naquilo que nós estamos fazendo. Seja as pessoas que plantam para a gente ter o que comer, seja as pessoas que constroem prédios, que constroem casas para poder a gente ter onde morar, seja as pessoas que trabalham para vender esses imóveis ou para alugar esses imóveis, para tornar a burocracia ali melhor para nós, né, para a gente não entrar em tanta burocracia. Então, a questão é você para pensar no seu trabalho e pensa no bem que você está fazendo. Como aquilo está servindo outras pessoas, da mesma forma com José pensou, que aquilo que ele fez, o seu governo, a sua sabedoria, a sua administração, salvou, ajudou a vida de muitas pessoas. Então essa é a visão que nós devemos ter sobre o trabalho. Que o nosso trabalho, assim como Deus beneficia o homem quando trabalha na criação, ou então tem um texto que eles gostavam de citar também, eu acho que é Isaías 64, não sei se é o versículo 4, que fala que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então, existe uma troca aqui onde nós confiamos em Deus, claro, por sua graça, pela sua misericórdia, e que Deus trabalha nesse sentido. Da mesma forma, as pessoas confiam em nós, quando elas vêm até nós com seus problemas, com suas dificuldades, e nós ajudamos elas, nós beneficiamos elas com o nosso trabalho. O nosso trabalho ajuda pessoas a melhorar o seu dia, né? A parar a correria delas, até a solução daquele problema que está afetando ela. Os exemplos aí são vários, né? Cabe a cada um de nós olhar o nosso trabalho e aí então perceber como que a gente está beneficiando as pessoas. Amanhã, quando você for para o trabalho, você vai para o seu trabalho pensando que você está indo agora para ajudar pessoas com os seus problemas, para beneficiar a sociedade da forma como Deus estabeleceu o trabalho. William Perkins, ele fala o seguinte: o principal fim das nossas vidas é servir a Deus
no serviço aos homens, nos afazeres de nossos chamados. Então, percebe a ligação que eles estão colocando aqui, entre de que você está servindo aos homens, e você faz isso servindo a Deus. Você está servindo a Deus, portanto, você está servindo a Deus no serviço aos homens. Mas isso vai ficar mais claro quando próxima semana, nós falarmos um pouco aqui sobre o chamado, né? Será que Deus tem um emprego para cada um? Tem um chamado específico, né? Então vai ser bem mais prático, né? E polêmico também quando nós vamos falar sobre a visão puritana acerca do chamado, da vocação. Mas a ideia é essa, a ideia é de que Deus lhe chamou para servir a sociedade. É aqui onde o amor a Deus e o amor ao próximo se junta. Você ama a Deus, portanto você vive para Deus, e você ama o próximo, portanto você vive para servir ao próximo. E o trabalho é um dos meios que nós temos para poder estar beneficiando as pessoas. Lembre-se, o trabalho é digno, o trabalhador é que é digno do seu salário. As pessoas olham para o trabalho, olham para aquilo que nós fazemos, o bem que estamos fazendo, e elas nos pagam para isso. E por fim, para a gente concluir, o trabalho também é para ajudar ao próximo. E eu quero só ler esse texto de Efésios 4:28. E eu queria pedir pro Ailton poder, tem como ler, Ailton? Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Olha isso, aquele que trabalha, aquele que roubava, né, não furte mais. Mas agora trabalhe fazendo aquilo que é bom, para quê? Para ter o que acudir àquele que necessita. Então, os puritanos tinham uma visão também de que uma das razões principais para o nosso trabalho, para Deus dar trabalhos diferentes para cada um de nós, é que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão precisando, né? Aqueles que estão em necessidade. A ideia, inclusive, é muito importante a gente ler esse texto, quando ele fala que a gente tem que fazer aquilo que é bom, né? Algumas versões vão trazer isso, se eu não me engano a NVI vai trazer como fazer aquilo que é útil, né? Ele troca o bom por útil. Só que essa não é uma aplicação muito boa, uma interpretação muito boa do texto. A ideia de fazer o que é bom não é a ideia de simplesmente fazer aquilo que é importante, aquilo que é útil às pessoas, né? Mas toda vez que o Novo Testamento usa essa palavra bom, parece que aplica mais a questão da moralidade, a questão de ser bom realmente, não simplesmente por ser útil, mas por ser aprovado por Deus. Então o nosso trabalho, como o apóstolo Paulo está colocando aí, ele é bom não simplesmente porque ele está sendo útil a alguém, mas porque isso de fato está refletindo a bondade de Deus, está refletindo aquilo que é correto, aquilo que é moralmente bom. Então, por essa razão, é que nós devemos usar isso para ajudar o próximo. Então, preste atenção aqui. Paulo não está fazendo oposição aqui entre alguém que está fazendo algo útil para ajudar alguém que não tem como fazer algo útil. Não é isso. A ideia é de que aquela pessoa está necessitada e nós estamos fazendo algo que é bom, algo que reflete a Deus, para ajudar essa pessoa que está necessitada, entendeu? Então a ideia de bom aqui é no sentido de suprir, de fazer aquilo que é bom, aquilo que é moralmente correto, aquilo que reflete o que o próprio Deus faz, não simplesmente no fato de ser útil, mas no fato de que pode ajudar outras pessoas. Então nós não devemos trabalhar simplesmente para nós, para termos o nosso dinheiro, para termos aquilo que nós queremos ter, comprar, nem simplesmente para os nossos livros, inclusive, mas também para poder ajudar as pessoas que precisam, que não têm a oportunidade que nós temos, principalmente os domésticos da fé, né? Para ajudar ali de uma forma social. E nós vamos ver muito mais disso quando nós vamos tratar no capítulo, né? A Leland Hicks, ele tem um capítulo somente sobre ação social, e aí a gente vai ver na prática como é que a gente pode usar o nosso dinheiro, o nosso trabalho, para estar ajudando o próximo. Richard Baxter, ele falou: as riquezas que adquirimos com o trabalho podem nos capacitar para aliviarmos nossos irmãos necessitados e promover boas obras para a igreja e para o Estado. Então é assim que eles vão dinheiro. O dinheiro, ele é nos dado, nos capacita, são ferramentas que nós temos para poder nós aliviarmos nossos irmãos necessitados. Promover boas obras para a igreja, aqui ele está falando no sentido, provavelmente, né, de estar trazendo alguma manutenção à igreja, alguma ajuda à igreja, e também para o Estado, com aquelas pessoas que não são cristãs, a poder estar sendo beneficiadas também do amor cristão. Essa outra frase fala o seguinte: quanto mais diligentemente buscarmos nossos diversos chamados,
mais somos capacitados para estender a nossa caridade aos que encontram-se na pobreza e em apuro. Esse trecho é uma citação de um panfleto puritano, que é anônimo, nós não sabemos quem escreveu, chamado Paulo, o Fazedor de Tendas, né? Então, eles pegam essa profissão de Paulo e faz um panfleto dando a ideia de que a vontade de Deus é que nós trabalhamos, como Paulo fez tendas, para a glória de Deus e para aliviar as pessoas. Então, perceba que eles viam dinheiro também como uma forma de nos capacitar, como ferramentas que Deus dá na nossa mão, para nós fazermos aquilo que não tinha como nós fazer sem essas ferramentas, que era justamente ajudar, né? Então, resumo, para a gente concluir. O problema moderno é antigo, essa ideia de o trabalho não é da vontade de Deus, ou me atrapalha a ter comunhão com Deus, isso é um problema antigo, mas biblicamente falando não é isso. O trabalho não atrapalha, pelo contrário, glorifica a Deus. Em segundo lugar, a visão puritana declara santo todos os trabalhos que glorificam a Deus. Tanto um pastor, um pregador, alguém que está evangelizando, fazendo missões, está fazendo a vontade de Deus da mesma forma como você no seu trabalho. Da mesma forma como amanhã as pessoas vão acordar ali perto do Afeganistão, os missionários, para evangelizar, para fazer missões, para manter a igreja firme. Amanhã, quando nós acordarmos para os nossos trabalhos, nós também vamos estar agradando a Deus. Nós também vamos estar agradando a Deus. Parece escandaloso, né? Polêmico. Mas não, biblicamente falando é isso. Você deixar de trabalhar, abandonar sua família, não ter como sustentar a sua casa, isso é pecaminoso. O ócio, a preguiça é pecaminosa. Mas o trabalho não. O trabalho ele é digno, ele está imitando o próprio Deus, né? Nós vimos isso nesses dois fundamentos, que é a criação e o bem comum. Algumas aplicações a gente conclui. Primeira aplicação: negue qualquer separação entre o sagrado e o secular com respeito ao seu trabalho. Você está servindo e agradando a Deus lá. Então, no seu trabalho você está fazendo a vontade de Deus. E nós vamos ver isso muito mais claro na próxima semana. Segundo, o trabalho nos leva a imitar a Deus em seu caráter e em suas obras. Deus ele é um Deus que trabalha. Então, quando ele nos criou à sua imagem, ele passou a nós essa necessidade, ou na verdade faz parte do ser humano ser alguém que trabalha, que odeia o ócio, que odeia a preguiça, o pecado que nos faz ser preguiçoso, mas da forma como Deus nos criou, não. Deus nos criou para trabalhar. Porque nós fazendo isso, nós estamos imitando a Deus como ele é e imitando as suas obras também. Terceiro, o nosso trabalho serve às pessoas. Então nós devemos fazer isso de bom grado para a glória de Deus. Quando você está trabalhando, você está ali ajudando aquele pessoal que está com um problema, que chega até você com alguma necessidade, e o seu trabalho vai suprir, vai melhorar o dia daquela pessoa que está precisando daquilo que você faz. E por fim, nós podemos e devemos auxiliar os outros com o que nós ganhamos. Como ajudar os que não possuem as mesmas oportunidades que nós? Então, essa é a resposta que nós vamos responder lá no capítulo sobre ação social. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje, e que nós possamos ter essa ideia, né, de que o nosso trabalho ele não atrapalha, pelo contrário, nosso trabalho ele glorifica a Deus ao imitar a Deus e ao fazer o bem ao próximo. Amém? Estamos encerrados. Alguém tem alguma pergunta?